Continuando com o estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 54. Mas vou fazer primeiro uma oração. Senhor, mais uma vez estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Capítulo 54, capítulo de difícil interpretação. Mas que o Senhor venha me ajudar, Senhor, a explicar este capítulo com sabedoria, Pai. E que as pessoas possam vir a entender este capítulo. E que haja aplicação para a minha vida e para a vida daquela pessoa que vier ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, aqui o profeta Isaías, ele vai profetizar para o futuro da nação de Israel. É o futuro glorioso de Sião, o futuro glorioso da nação de Israel, de Jerusalém. Aqui ele está falando para a nação de Israel do Sul, Judá, capital Jerusalém. Ele está falando para essa nação o que iria acontecer no futuro. Aí ele começa dizendo assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aqui, o profeta Isaías, ele começa a falar, fazer um pedido, né? Ou seja, Deus usa o profeta Isaías para fazer um pedido para a nação de Israel. Aqui é uma metáfora que o profeta usa, uma comparação de uma mulher estéril que estava sem dar à luz, que ela não tinha como dar à luz. Era uma mulher que passou por um período de esterilidade. E aqui ele vai falar a respeito como se a mulher estéril que ele está falando aqui é a nação de Judá, é a nação de Israel, que passou um período de esterilidade, enquanto ela foi levada cativa para a Babilônia. Passaram 70 anos no cativeiro. Então, durante todo esse período, Deus está falando que ela foi uma mulher estéril. Deus, era o marido. É uma metáfora. E ela, a nação de Israel, era aquela mulher que passou durante 70 anos em um cativeiro, ou seja, os filhos dessa mulher, que eram os israelitas, eles passaram durante 70 anos naquele cativeiro. E esse período foi considerado um período estéril, ou seja, é como se o profeta Isaías ele estivesse se dirigindo no futuro aos filhos dispersos e cativos de Israel. E o Senhor está aqui a comparar o seu relacionamento com eles como um vínculo matrimonial. Ou seja, embora eles estivessem separados por um tempo, e eles ficaram separados durante 70 anos, mas ele prometeu recebê-los de volta com misericórdia e bondade e ser seu marido para sempre. É isso que nós vamos ver nesta profecia. Mas ele pede para cantar alegremente. Isso nós podemos nos relacionar também, que essa mulher estéril, esse período de desobediência, que foi aquele período em que o povo de Jerusalém, quando eles começaram a se voltar para outros deuses, ou seja, para outros deuses, então Deus viu que aquele vínculo matrimonial tinha se rompido. Então os seus filhos, né? Ou seja, e sua mulher, que era a nação de Israel, tinha cortado relações com ele, com o marido, que era o Senhor. Então, por isso que agora ele está mandando que aquela nação, ela cante alegremente,
Porque o seu futuro agora vai ser diferente. Eles vão retornar para Jerusalém, para a nação de Israel, e vai acontecer tudo diferente. Aí ele diz, no versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da sua habitação. Aqui Deus também, ele está falando, quando ele diz assim, alarga, estende o toldo da sua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aqui ele já está falando no futuro, que a nação de Israel, ela iria retornar para Jerusalém, para Judá, e mais na frente ela ia alargar as suas tendas, porque quando o Senhor Jesus viesse, aquela nação, ela iria ser alargada, porque outros povos viriam até a nação de Israel, que no caso seriam os gentios. Então por isso que ele está mandando alargar as tendas. Ou seja, aqui o texto ele destaca a relação entre Deus e o seu povo de uma maneira profundamente pessoal e íntima. Deus é retratado como um esposo amoroso que conforta e restaura sua esposa, que é Israel. E ele diz assim, alarga o espaço da tua tenda. Isso iria acontecer. No versículo 3 diz assim, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Ou seja, ele continua falando da expansão das tendas, do alongamento dessas estacas, isso simbolizando o aumento da influência que Israel iria ter sobre todo o mundo. Ou seja, era uma promessa de crescimento e prosperidade para a nação de Israel, não apenas em termos de números, mas também em termos de território. Deus estava dizendo que a sua restauração não seria limitada, mas abrangeria todas as áreas da vida de Israel. Ou seja, quando eles retornassem para Judá, para Jerusalém, Deus estava prometendo para eles que eles iriam se alargar, que a nação de Israel iria ser uma nação conhecida em todo o mundo. Ou seja, Deus estava aqui já falando uma imagem de Israel, a imagem aqui de Israel como esposa de Deus, né? Ele enfatiza que ele, Deus, é o Redentor, que vai redimir aquele povo e que vai transformar aquele povo em uma nova nação. Aí ele diz no versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da sua viuvez. Ou seja, todo aquele período que a nação de Israel ficou lá no cativeiro, durante 70 anos, humilhada, desolada, ele está dizendo que depois, quando eles retornassem, a nação de Israel não seria mais humilhada. E ele diz, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Então, naquele período, a nação de Israel, ela se encontrava viúva, né? Aí no versículo 5 diz, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome,
E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ora, Deus estava dizendo, né, que o teu Criador era o teu marido, ou seja, o marido de quem? Da nação de Israel. E o Santo de Israel era o seu Redentor, era ele, o seu marido, aquele que ficou separado de sua esposa, da nação de Israel, durante 70 anos, enquanto eles estavam lá no cativeiro, mas agora ele seria o Redentor, ele é quem iria salvar, né, libertar aquele povo daquela escravidão, daquela humilhação. Porque ele, Deus, é o Deus de toda a terra, ou seja, o Criador da terra, ele é o marido daquela nação. Isso representa também, hoje, na nossa vida, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, cada pessoa, cada cristão que já foi liberto do cativeiro, ali aquela nação da Babilônia representava o cativeiro daquelas pessoas. E quando elas são libertas, quando elas voltam novamente para Judá, para a nação de Israel, elas são redimidas, elas são libertas. Isso é uma metáfora com a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. O marido, que é o Senhor, que é Deus, ele tem a sua igreja aqui na terra como a sua esposa, né? Lá em Oséias 2:6, ele também fala sobre esse marido, né? Ele vai chegará o dia em que o seu marido, né? Que vocês vão adorar o seu marido e não mais a Baal. Ou seja, Oséias também como profeta já estava profetizando que esse marido, ele iria retornar a esse convívio matrimonial com sua amada, com sua mulher, que seria a nação de Israel. Como também hoje, Deus é o marido, né? E a sua igreja aqui na terra é a sua noiva. Então ele diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Aí no versículo 6 ele diz, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada. Naquela época, a nação de Israel estava desamparada, passou 70 anos no cativeiro e 70 anos ela estava desamparada. Assim também é antes da nossa conversão. Antes da nossa conversão, nós também nos encontramos como essa mulher desamparada. Aí ele diz assim, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada. Diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor. Então, Deus estava falando para aquela nação de Israel que ele tinha, por um breve momento, deixado aquela nação. Mas por que Deus deixou aquela nação? Por causa da rebeldia. A nação de Israel, quando eles começaram a adorar outros deuses, né, a se voltarem contra Deus, então Deus abandona eles, permite que venha destruição sobre a vida deles, né? Vem destruição tanto para a Israel do norte como a Israel do sul. Então Deus desampara aquelas nações e elas vão ter a consequência do pecado deles em abandonar a Deus, vai ser as invasões. Invasão da Babilônia na nação de Judá, ou seja, Israel do sul, como também a invasão da Síria lá no Israel do norte. Então ele diz assim, por um breve momento, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ou seja, aqui Deus, ele se compara, né, realmente como um esposo
que acolhe de volta a sua esposa, que estava anteriormente, tinha sido rejeitada por ele mesmo, porque quando ele viu a infidelidade do povo de Israel, então Deus ele abandona e deixa aquela nação viver na sua infidelidade. Então aqui ele está dizendo que ele agora ele está se voltando para essa nação, né? Essa imagem aqui ressoa com compaixão e amor, essa disposição de Deus de perdoar e restaurar o seu povo que o tinha abandonado. Então ele não chama apenas Israel de volta, mas também renova sua aliança com palavras de conforto, de encorajamento, né? No versículo aqui, ele diz, no versículo 7, ele diz: por um breve momento te deixei. Ou seja, mas ele agora está retornando. No versículo 8, ele novamente ele diz: no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. Ou seja, Deus conhece sua ira temporária, mas ele enfatiza que seu amor é eterno e sua compaixão é eterna. Ou seja, isso nos mostra que Deus, ele é fiel. Por mais que aquela nação foi infiel a ele, mas ele foi fiel à nação de Israel. Até que chegou o momento, ele abandona por um tempo para que aquela nação ela se volte para ele de novo. É como se fosse uma disciplina que Deus estava deixando que aquele povo passasse aquele período naquele cativeiro na Babilônia, para que eles aprendessem, né? Uma disciplina que Deus estava dando a eles, ou seja, a sua esposa, a sua noiva, né? E ele diz assim: porque isto, no versículo 9, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Então ele está dizendo, assim como eu fiz com Noé, ele coloca um arco-íris, né, para dizer que nunca mais ele iria mandar água para destruir a humanidade. Aí ele está dizendo que assim como ele fez com Noé aquela aliança, ele está agora também jurando que não mais se iraria contra a nação de Israel, ou seja, não mais ficarei irado com você, nem repreenderei. Ou seja, Deus compara sua aliança, né, com Israel com uma promessa, né? Essa promessa de nunca mais, né, destruir essa nação. Assim como ele fez com Noé, quando ele disse que nunca mais iria inundar a terra com dilúvio. No versículo 10 diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então aqui ele continua dizendo que diante das adversidades e desafios, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Ou seja, ele está dizendo que sua aliança de paz é uma promessa de segurança e bem-estar para aquele povo. Uma aliança que nunca seria removida. E é assim conosco também. Quando você se arrepende, quando você se volta para Deus, você faz uma aliança com Ele, essa aliança vai ser eterna. Eternamente você vai estar com Deus. Quando você se arrepende e aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e anda nos seus caminhos, essa aliança ela vai se perpetuar até a eternidade. Era assim que ele estava dizendo com aquele povo, que quando aquele povo se voltasse para ele, ele fazia essa aliança com eles e essa aliança seria eterna. Aí no versículo 11 diz: ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida
e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunclos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Aqui ele está se dirigindo à cidade de Jerusalém. Ele já está falando daquela cidade celestial, né? Ou seja, ele está dizendo aqui, ele está falando sobre uma cidade celestial adornada com pedras preciosas que reflete a glória e a majestade do próprio Deus. E isso ressalta, né, a exaltação e a beleza da Nova Jerusalém, que seria um testemunho de fidelidade do poder de Deus. Ou seja, a Jerusalém ele iria agora reinar junto com o seu povo. Essa Jerusalém ela iria perpetuar até a ser transformada numa nova Jerusalém, numa Jerusalém celestial. E realmente, quando ele voltar, né, na sua segunda vinda, quando Jesus voltar e Deus vir, o trono de Deus vai descer e vai ser justamente na cidade de Jerusalém, onde ele vai reinar. E essa cidade ele já estava colocando aqui como profecia, como ela seria. Tanto ela está descrita aqui na profecia de Isaías, como também nós vamos ver essa nova Jerusalém, essa Jerusalém celestial lá em Apocalipse. E ele diz assim: farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunclos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contenda, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e reproduz a arma para o teu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então aqui Deus ele já está falando, aqui no versículo 17, né, dizendo que a herança dos servos do Senhor e a sua justiça provém dele. Ou seja, a herança dos servos do Senhor. Eis que te criei, mas criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, isso aqui nos assegura que qualquer arma, qualquer acusação ou difamação, tudo aquilo que vier contra a igreja do Senhor não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará contra a igreja do Senhor, ou seja, contra o povo de Deus. Tudo aquilo que se levantar contra o povo de Deus não prosperará. Deus é o defensor do seu povo, e sua justiça é a garantia de sua segurança. Então, tudo que o inimigo, né, o inimigo das nossas almas, quiser fazer contra o Filho de Deus, ele não tem poder de tocar no Filho de Deus. Assim também como relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando para a nação de Israel, mas também fala para a igreja do Senhor Jesus hoje, né? Quantos e quantos já tentaram acabar com a igreja do Senhor, mas ela não pode ser destruída. Nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Isso é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, o que é que nós podemos concluir com esse capítulo 54? Primeiro, que ele diz aqui: canta alegremente, ó estéril. Aqui, quando ele está falando canta alegremente, né,
é porque quando ele trata ó estéril, a nação de Israel, ele está falando já o futuro dela, que quando ela for restaurada, quando eles voltarem para a nação de Judá, quando eles retornarem para Jerusalém, eles cantem alegremente. É como se Deus estivesse dando uma ordem para eles, que quando eles fossem redimidos, eles cantassem alegremente. Isso também é uma recomendação para nós, para aquele que já foi redimido. Porque antes, a nossa condição era de esterilidade. Nós não tínhamos vidas em nós mesmos. Mas quando nós recebemos, quando nós nos arrependemos e quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós e ele vem reviver aquilo que estava morto, porque nós estávamos mortos espiritualmente e estávamos estéril. Então, ele está mandando que nós cantemos alegremente. Todos nós temos que louvar a Deus todos os dias, cantando a Ele canções de louvor, por agradecimento pelo que Ele fez, em nos redimir. Assim como Ele redimiu o povo, a nação de Israel, e mandou que ela cantasse alegremente, também é conosco. Ele manda que nós cantemos alegremente, nós temos que louvar a Deus. É uma gratidão pela restauração, pela nossa remissão dos nossos pecados. Então nós temos que cantar louvores a Deus todos os dias. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse capítulo 54 é o cantar alegremente, né? Que nós possamos ser pessoas de adorar a Deus em louvor, cantar a Ele canções de louvor, de adoração. É isso que Ele está nos lembrando aqui. E Ele também nos lembra, né, que Ele é capaz de trazer a restauração e renovação nos momentos mais desafiadores. Então, a transformação, quando Ele fala da transformação da mulher estéril em uma mãe de muitos filhos, isso nos inspira, né, a agradecer a Deus pela sua capacidade de nos trazer vida, onde antes havia o quê? Esterilidade. Então Deus, quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos alcança, Ele nos traz o quê? Vida. Então isso é motivo de agradecimento. Outra coisa que nós vimos aqui no capítulo 54 é que Ele é o nosso protetor e defensor inabalável. E à medida que nós encontramos desafios, conflitos, adversidades nos nossos dias, nós podemos levar essas preocupações a Deus. Nós temos que pedir a Ele que Ele nos guarde, que Ele nos proteja contra toda arma forjada contra nós, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo, Satanás, ele anda ao nosso derredor. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao nosso redor, mas Satanás, ele acampa-se ao nosso derredor. Então ele pode lançar armas, usar situações para lançar armas forjadas contra nós. Então nós temos que confiar na sua justiça, que Ele, Deus, prevalecerá, ou seja, o anjo que está acampado ao nosso redor, ele vai prevalecer contra toda arma forjada contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a sua vida. Isso nós temos que buscar a Deus e ter confiança na sua proteção, que quando nós confiamos na proteção de Deus, na proteção divina, nós podemos enfrentar as dificuldades com coragem e com esperança. E ele também, aqui, nós vimos que ele fala, assim como o marido, ele diz, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Ou seja, então, sempre que nós estivermos achando que Deus não está conosco, nós podemos pensar que Ele é o nosso marido, que Ele é aquele que nos
Ele nos tem como sua noiva, a sua igreja é a sua noiva. Então ele é o nosso marido, ele é o nosso noivo, ele é o nosso protetor. E ele nos dá toda a sabedoria para que nós possamos agir de maneira justa e compassiva na nossa vida, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e mais pacífico. Então nós temos que pedir a Deus, como nosso noivo, nosso marido, ele, aquele que está sempre do nosso lado, que ele é o nosso guia, ele é quem nos protege e ele está sempre do nosso lado. Então nunca nós podemos perder a esperança, a fé que o Senhor Jesus ele não está conosco. Nós nunca podemos pensar nisso, que nós estamos sozinhos nessa vida. Não, ele sempre está conosco. Ele é o nosso marido, ele é o nosso protetor, é o nosso defensor, é aquele que cuida da sua noiva, da sua igreja aqui na terra. Amém?